e passamos para a comunicação de lideranças. Liderança do governo, vereador João Pedro Nunes, ausente. Liderança de oposição, vereadora professora Regina. Vossa Excelência tem 5 minutos para o uso da tribuna. De fato, vereadora Marina, a gente precisa concordar que Passo Fundo está pecando muito na fiscalização. Quando a gente vê essas autorizações, é o reflexo disso. Autorizações, muitas vezes, que são feitas sem sequer se ter a visita em loco, para saber do que se trata, qual é a gravidade, qual que é o impacto. Quando a gente olha para as obras da Corsã, vereadora Ada, que está nesse momento na presidência desta casa, as obras da Corsã é um exemplo claríssimo de que o município de Passo Fundo não vem fiscalizando, nem a prestação de serviço. Daí, imagina, vereadora, a cidade em tudo que ela envolve diariamente, né? As diferentes situações que a senhora trouxe aqui, a questão ambiental, que eu concordo plenamente. Se tem uma coisa que o município não fiscaliza, é a questão ambiental. A RGE no município de Passo Fundo faz o que bem entende. Faz o que bem entende, não sei nem se pede autorização. A EGEA está recortando a cidade do início ao fim, a EGEA, e ninguém diz nada. Está aí as obras, destruindo as ruas de Passo Fundo, sequer o prefeito aplica multa para essas empresas, que é uma prerrogativa do Executivo. O prefeito Pedro Almeida, ele foi eleito para gerenciar a cidade de Passo Fundo. E gerenciar a cidade de Passo Fundo significa cumprir com o papel dele de administrador dessa cidade. E para administrar, precisa dizer o que está certo, sim, mas também tem que dizer o que está errado. Quando a gente olha para a prestação de serviço da EGEA e da RGE, a gente vê que o prefeito tem feito tudo, menos cumprir com o papel dele, que é de gestor dessa cidade, porque não resolve. É a internet toda, né, a rede social denunciando, os gabinetes com uma demanda absurda, porque todo mundo aqui trabalha, ou para a EGEA ou para a RGE. Os nossos gabinetes hoje são em função disso. E apontando, tentando cumprir com o papel de fiscalizar, mas nem contrato a gente tem para conseguir fazer aí a cobrança devida, porque aqui no município de Passo Fundo, o contrato com a EGEA, a Corsã, foi uma cópia feita do estado do Rio Grande do Sul, que não atende às necessidades da cidade, que não atende sequer a necessidade dos usuários. E está aí, a cidade com N problemas. Sim, tem coisa boa, sim, muitas coisas boas, e que a gente comemora, mas não dá para a gente ver, como a vereadora muito bem mostrou aqui, as imagens, e não se revoltar com a falta de direção do município de Passo Fundo no que diz respeito à questão da fiscalização. Quero aqui, porque utilizei a palavra semana passada para falar do PL 18 de 2025, nós recebemos aí uma mensagem retificativa, onde o prefeito conserta um pouco o projeto, porque eu dizia o projeto estava muito ruim, falei isso na última sessão, ele continua ruim, porque retira direitos, mas na questão da gratificação da coordenação pedagógica, ele reconhece, inclusive, que o projeto estava ruim. Isso é um ponto positivo, né? Então, quer dizer, a gente está conseguindo avançar em alguma coisa aí na questão do diálogo. Fiz um contato com o prefeito, em nome da oposição, mandei um e-mail, o prefeito respondeu que está aberto ao diálogo. Hoje conversei com o líder do governo, o vereador João Pedro, onde olhamos ponto a ponto do projeto. Estou sugerindo que a gente faça aqui uma comissão da Câmara de Vereadores e que medie essa discussão referente ao PL 18 de 2025, e que a gente possa avançar no diálogo, que é o que o prefeito vem nos dizendo que está disposto nesta nova gestão dele, mas que até o presente momento a gente não tem conseguido, de fato, uma resposta efetiva, vereador Mandioca. E vamos seguir, de nossa parte, tentando dialogar. Mas aí a gente precisa que a prefeitura tenha suas portas abertas, não só para mandar projeto querer que a gente engula goela abaixo,
mas para discutir e melhorar as proposições que estamos nessa casa, porque é este o papel deste parlamento. Fomos eleitos para isso, não só para concordar ou para despachar aqui na Câmara dos Vereadores para o prefeito. Nós fomos eleitos para legislar e para fiscalizar. Era isso, presidente, muito obrigada. Obrigada, vereadora professora Regina. Declaramos encerradas as inscrições das lideranças e já chamamos o Partido Progressista, através do seu líder, vereador Edson Nascimento, para que faça uso da tribuna por 3 minutos de liderança. Quero agradecer aqui o nosso líder de bancada, o Rufa, né, que está com um problema aí, fez uma cirurgia aí, né, na boca e no momento não está podendo falar e nos cede a oportunidade de poder falar aqui na tribuna. Mas gostaria de fazer uma fala aqui, Miquel, por gentileza, se puder colocar umas fotinhas aí de agradecimento. Agradecer aqui o nosso ex-vereador Saul Spinelli, vereador Meirelles, um grande parceiro nosso aí, um grande parceiro aqui dessa casa, né, que hoje está trabalhando na Rádio Massa, né, e nos fez um convite, também vem convidando vários vereadores aí para falar no microfone aberto, onde a gente pode levar as nossas demandas, falar sobre as nossas demandas, falar sobre a nossa comunidade, sobre a cidade de Passo Fundo, os projetos que a gente tem colocado na casa. Então, quero agradecer aqui o Saul, a Rochelle, a toda a equipe, o Jaison, grandes parceiros da Rádio Massa, aí, uma rádio de grande audiência na nossa cidade. Né, já vai fazer aniversário agora nos próximos dias, aí, 2 anos da Rádio Massa aqui em Passo Fundo. Então, quero agradecer imensamente o carinho, a acolhida pela forma que a gente esteve lá hoje de manhã, Ali. Também o Ali, seja muito bem-vindo aqui na Casa do Povo. E também agradecer o Saul aí pelo carinho, pela receptividade lá na Rádio Massa. Muito boa entrevista e muito bom a gente poder ter esses contatos, de poder levar o nosso trabalho para a comunidade. Mas também gostaria de fazer uma pergunta aqui para a vereadora Marina, e até lhe cedo a parte se ela achar necessário, mas eu gostaria de ver se foi a RGE que cortou as árvores. Já podia ter vindo aqui para economizar tempo. Sim, vereador, essa foi uma poda que foi feita em função da fiação. Então, a RGE tem condições de solicitar essa autorização, foi feita, inclusive, com autorização da FEPAM, mas todos os cortes e podas são feitos em acordo com o município. Então, inclusive, eu fiz conversa com o secretário, até para não compartilhar nenhuma desinformação. Então, passou, sim, também pela prefeitura, porque a legislação estadual ela não está acima da municipal. Foi feito pela RGE, daí em acordo com a secretaria competente, que é a do meio ambiente. Obrigado, vereadora. Obrigado pelo esclarecimento aqui, então, em comum acordo com a prefeitura, porque se fosse a RGE, né, que tomasse conta, eu ia mandar os nossos pedidos lá para a RGE, porque tem inúmeras árvores aí na nossa cidade que estão praticamente caindo em cima das casas, aí que as pessoas realmente estão pedindo para fazer a poda ou para arrancar e a gente não obtém resultados muitas vezes, né? Então, de repente, eu iria encaminhar os nossos pedidos para a RGE para ver se a gente conseguiria, com mais agilidade e mais rapidez, aí, fazer essas podas na cidade. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Edson. União Brasil. Ausente. Partido Liberal. Vereador Diego Milani, Vossa Excelência tem 3 minutos de liderança para uso da tribuna. Obrigado, presidente. Colegas vereadores, vereadoras, retorno a essa tribuna para fazer algum comentário, em especial, vereadora Ada, sobre o seu projeto que foi aprovado, né? Sobre a adultização, que é erotização, né? Mas que é o mesmo significado, praticamente, é sexualizar as crianças, né? Esse é um tema bem importante que veio à tona e agora os parlamentares estão discutindo. Mas aqui a senhora já trouxe esse projeto em primeira mão. Que bom, né? Que bom que a Câmara Municipal trabalha muito para proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, eu fico muito feliz. Mas eu queria dizer que é muito perigoso o que os pais e as mães fazem com as crianças. Expõem as crianças e adolescentes nas redes sociais, muitas vezes uma criança com a barriguinha de fora. Gente, é evidente que isso
para nós, pessoas normais, não vê maldade. Mas o doente mental, aquele pedófilo, ele está só por essa foto, para ele poder se masturbar, para ele poder fazer sei lá o que ele faz, né, fechado esse doente, mas é uma foto, um vídeo de uma criança que para nós não é nada, mas para o doente é muita coisa. E eles trocam informações, pessoal. E também, não só isso, como também é um risco muito grande de sequestro de crianças. Porque existe o tráfico de crianças, de adolescentes. Existe, é que não é divulgado. Graças a Deus que aqui a gente não tem. Mas é um perigo constante que as pessoas podem sofrer a qualquer momento. Os pais e mães, tem quantos vídeos circulando nas redes sociais que basta o pai e uma mãe olhar para o lado, está lá o sequestrador tentando arrastar a criança para dentro do veículo e levar embora. Então essas mentes doentias existem. Infelizmente, tinham que ser exterminados da terra. Esses demônios, que são verdadeiros demônios. A pessoa que tem atração por uma criança, ela não pode ser gente. Entendeu? Nem bicho faz isso com os filhotes. Agora, crianças serem sexualizadas, serem objeto de atração por doentes mentais, gente. Mas é só na forca, no extermínio mesmo. Fica aqui, então, a minha indignação, o meu repúdio a esses pedófilos sem vergonha, que Deus ilumine, que eu nunca pegue um na minha frente, porque senão o fim dele vai ser triste. Obrigado. Obrigada, vereador Diego Milani. E essa casa já se posicionou, sim, contra, através dessa votação do projeto de lei. Partido Democrático Trabalhista, professora, vereadora Regina, Vossa Excelência tem mais 3 minutos para a comunicação de líder na tribuna. Obrigada, presidente. Como é bom, né, ter uma mulher aí sentada nesta cadeira de presidente. Quiçá um dia possamos, vereadoras, termos uma presidente na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, considerando que no decorrer da história nunca tivemos. Eu acho que está mais do que na hora de construirmos nesta perspectiva. Temos que ter uma mulher presidente ocupando esta cadeira, e essa será a minha defesa para os próximos anos aqui nesse parlamento. Assim como termos 50% de mulheres ocupando as cadeiras de parlamentares da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Lutamos todos os dias para que isso aconteça. Muito bem, quero aproveitar e contribuir com esta discussão voltada à sexualização infantil e tudo que envolve este tema, a esse crime ocorrido dentro do espaço virtual, que vem sendo de muito fácil acesso para esses criminosos, porque aqui cabe dizer que todos nós temos uma função social, inclusive a Constituição diz isso, né? Que todo cidadão deve proteger as crianças. E o que significa, muitas vezes, as crianças não estarem seguras nem dentro do seu ambiente familiar. Quando a gente vê que a maioria dos abusos sexuais são feitos dentro da própria família. Ou é o padrasto, o pai, algum familiar próximo, alguém que utiliza-se do vínculo afetivo com aquela criança, aquele adolescente, para fazer essas atrocidades que a gente tem visto, né? Muito próximo da gente. Antes a gente ouvia falar, né? Uma cidade lá muito distante, mas hoje nós podemos falar sobre crianças que a gente conhece, e isso é assustador. E enquanto agentes públicos, nós temos uma obrigação de orientar, de cobrar que as famílias monitorem a vida social das suas crianças e dos seus adolescentes, que monitorem a utilização do celular e que monitorem o convívio social das pessoas. E que todos nós não tenhamos, em momento nenhum,
Medo de denunciar. Se existir a dúvida, denuncie. Ah, eu não sei se está acontecendo. Denuncia. Cabe à polícia investigar. Mas que a gente não permita que as nossas crianças e os nossos adolescentes continuem sendo vítima desses criminosos que estão aí. Vamos juntos e juntos